Boa noite a todos. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Eu vou ler primeiro na Nova Almeida, depois eu vou fazer algumas inserções da NVT. Nós leremos os 5 primeiros versículos. Zacarias 3, 1 a 5. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor, aqui a aprender da Tua palavra. Fala com cada um de nós nesta noite, Senhor, trazendo arrependimento, trazendo transformação, trazendo novidade de vida. Em nome de Jesus, amém. Esse texto é muito interessante, porque nós vemos aqui duas figuras. O sumo sacerdote foi levado à presença do Senhor, mas juntamente ao seu lado nós vemos a figura do acusador. O acusador estava ali. E o tempo todo, na nossa vida, é assim. O tempo todo, na nossa vida, existe um acusador. A Bíblia nos mostra isso em diversos textos. O diabo ronda, o diabo procura. Ele procura o quê? Os nossos acertos? Com certeza que não. Ele procura as nossas falhas. Ele procura as nossas fraquezas. Ele procura aquilo que ele pode nos prender. Aquela acusação que pode nos levar a um lugar de vergonha. Aquela acusação que pode nos deixar estagnados. Esse é o trabalho dele. Ele vem para matar, roubar e destruir. Não para construir, mas destruir. Para nos afastar de quem tem o poder de construir. E nós precisamos estar atentos. Nessa mesma figura, eu lembro muito da história de Jó. Porque o acusador apareceu aonde? Na presença do rei, na presença de Deus. Ali, Deus estava reunido com os seus anjos. E, de repente, o acusador chega. Para quê? Para apontar alguém na terra. Não é isso que nós lemos lá em Jó? No primeiro capítulo de Jó, 6 e 7. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. E Satanás também veio no meio deles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E o que ele respondeu? De rodear a terra e passear por ela. O que ele estava fazendo na terra? Ele estava procurando alguém para apontar. Alguém para acusar. E a gente conhece a história. Satanás, naquele dia, acusou Jó. Ele disse: este homem só te serve porque ele tem tudo.
O acusador pensa que conhece a gente. Ele pensa. Ele pensa que a nossa vida se resume a uma foto. Eu acho que ele pensa que a gente vive nas redes sociais, aquela coisa assim, pá! É só aquilo, é só a foto. Ele pensa. Mas o único capaz de sondar mentes e coração é o nosso Deus. O único capaz de verdadeiramente sondar o nosso interior é o nosso Deus. O diabo, então, busca nos acusar, trazendo difamação, culpa e condenação. Isso nos leva a um lugar de afastamento, naturalmente. Quando a gente se olha sujo, a gente vai ter coragem de se apresentar diante de um Deus tão limpo, santo. Isso nos causa vergonha e muitas vezes pensamos que não somos dignos nem de erguer as nossas vozes em adoração, em louvor, em oração, num pedido de perdão. É isso que o inimigo quer que nós façamos. Ele quer que nós nos acomodemos com aquele rótulo, com aquele dedo que nos apontou e não saiamos mais daquele lugar, vestindo-nos de uma identidade falsa. Uma identidade que diz para a gente que a gente não pode ter acesso a Deus. Uma identidade que nos diz que nós não temos possibilidade de mudança, que nós somos assim e assim ficaremos. Quantas vezes, quantas pessoas nós não vemos passando por isso hoje? Estão num lugar que olham para si e pensam, não, para mim não tem chance. Para mim não tem solução. Para mim não tem conserto. Você já ouviu isso? Será que você já pensou isso sobre você mesmo? A acusação nos prende a um passado. E ela nos leva a um lugar de culpa. Culpa nos afasta de Deus, porque não gera arrependimento, ela gera remorso. Ela gera revolta, isolamento, desespero e até mesmo incredulidade. Se você não crê que há alguém com poder suficiente de mudar a sua realidade, a sua fé míngua, não é? É isso que o acusador quer fazer. É isso que ele quer fazer, nos afastar de Deus e assim nos destruir. E quando nós voltamos a esse texto e vemos Satanás estava ali. E quando a gente lê no NVT, eu vou lá na NVT, ó. No versículo 1 fala assim: Satanás, o acusador, estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. Mas o Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito suas acusações. Sim, eu, o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Em vez de ficarmos ouvindo a voz do acusador, nós precisamos aprender a ouvir a voz do justificador. Porque o justificador, ele faz o quê? Ele rejeita as acusações do diabo. E por que que ele faz isso? Porque na carta de Paulo aos Romanos diz o quê? Não há condenação para os que estão em Cristo. Ele é o nosso justificador. Na mesma carta, Paulo diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O justificador está ali dia a dia para rejeitar as acusações do diabo contra a sua e a minha vida. Não há o que nos prenda, porque Ele nos justifica. Quando o anjo do Senhor rejeita as acusações de Satanás contra o profeta Josué, no texto, ele não está falando que as vestes dele não estão sujas. O anjo está vendo que a veste está suja. Deus, quando Ele fala para a gente, não tem condenação para você em Cristo, Ele não está passando a mão na cabeça do pecado, não. Ele não está passando a mão na cabeça do seu erro. Não. O que Deus está falando para você? Filho, eu te vejo com as vestes sujas. Mas somente eu tenho poder para mudar as suas vestes. Então, vem até mim. Ele, em vez de apontar o dedo para você, ele estende a sua mão para você. Ele estende e diz, vinde a mim. Ele não atira a pedra, ele estende a mão. Você vê a diferença? O acusador e o resgatador. E o justificador. Precisamos aprender a ouvir a voz certa. Porque senão, em vez de encontrarmos o lugar do arrependimento, nós ficaremos estagnados no lugar da culpa. Deus, Ele vê além dos nossos erros e das nossas falhas. Ele olha para uma pedra bruta e ele vê dentro o diamante que ele vai encontrar. A pedra preciosa que ele vai encontrar quando ele lapidar aquela pedra bruta. Ele olha um toco de lenha tirado do fogo, que foi o que a gente leu na versão Nova Almeida. Um toco de lenha. O que eu sou? Eu sou um toco de lenha. O que é um toco de lenha, gente? É um carvãozinho. Está ali, passando pelo fogo, está quase sobrando nada. E Deus olha, peraí. Esse carvãozinho aqui, ele é uma brasa viva. Ele não é um carvãozinho que vai ser destruído. Ele olha para você e ele vê além. Além do que os seus próprios olhos podem ver e muito além do que o acusador pode ver. Muito além. Ele sonha sonhos grandes para mim e para você. Porque ele conhece o seu potencial nele. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Ele é o único que nos conhece de verdade. Só o diabo acha que você se resume aos seus escorregões. E ele tenta te falar isso. Ele tenta incutir na sua mente essa mentira. Para que você não saia do lugar, para que você não produza, para que você pense assim, eu não posso fazer nada na igreja, eu não posso abençoar a vida de ninguém, porque eu sou um toco de lenha. Mas Deus diz hoje para você, você não é um toco de lenha, você é uma brasa viva no altar. Eu te purifico com o meu fogo. E esse toco de lenha ganha vida, ganha potência, ganha valor. Eu fico muito triste de ver hoje em dia quantas pessoas estão nesse lugar de culpa. Quantas pessoas estão se conformando com eu não posso, eu não consigo. O sacrifício de Jesus na cruz não foi para você ficar nesse lugar. O sacrifício de Jesus na cruz foi justamente para te erguer ao lugar de honra. Em Miqueias 7,
18 e 19. Nós lemos assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus tem prazer em restaurar a nossa sorte. Ele olha as suas vestes imundas e ele olha e diz assim: uma oportunidade para eu fazer minha obra. Essa vida é uma oportunidade para eu manifestar o meu poder. Essa vida é uma oportunidade para eu manifestar a minha glória. É assim que Deus vê a cada um de nós. Não é poderoso isso? Quando eu li esse texto de Zacarias, o que ficou martelando na minha mente foi isso. O justificador ele não aceita a acusação. E nós precisamos aprender a não aceitar. Não aceitar a acusação, veja bem, que isso aí é o pulo do gato dessa mensagem. Não aceitar a acusação, quando eu digo isso, não quer dizer que eu não vou encarar o meu erro. Isso é importante, gente. Eu preciso encarar o meu erro, sim. Por quê? Quando eu olho para Deus, Ele é luz. Ele é santo. Ele é glorioso. O que Ele expõe quando eu olho para Ele? Ele expõe o que eu sou de verdade. Ele expõe os meus erros. O Espírito Santo não nos confronta? Nos confronta. Mas qual é a diferença do confronto do Espírito Santo e da acusação do acusador? A acusação aponta para o erro, nos condenando a ele. Enquanto o confronto do Espírito Santo revela o erro, apontando para Cristo. E quando o confronto do Espírito Santo aponta para Cristo, eu entendo que o meu erro tem conserto em Deus. Eu entendo que eu não preciso ficar naquele lugar. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando Ele nos confronta, isso nos leva a um lugar de convicção de pecado, que diretamente nos faz olhar para o Pai. Eu reconheço que eu nada sou sem Ele. Essa é a diferença. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. É isso que o diabo tenta fazer quando ele aponta. A acusação vem regada de culpa, condenação. A gente se sente sujo, imundo, sem saída, indigno de Deus. Ela aponta para o erro e nos prende ao passado, sem expectativa de futuro, sem chance de mudança. Ela nos paralisa ali. Nos impede até de viver o presente. Ela nos prende naquilo. Enquanto o confronto do Espírito Santo traz convicção de pecado, apontando para a solução em Cristo. E nos leva ao arrependimento e ao
perdão. Só assim nós encontramos a restauração e a novidade de vida. É impossível a gente não lembrar, falando disso, de outros dois personagens, né? Judas e Pedro. Judas e Pedro, igualmente discipulados por Jesus. Aprenderam de quem? Do melhor dos mestres. Com o melhor. Ouviram os mais belos sermões. Presenciaram os mais maravilhosos milagres. Estiveram ali, comendo, bebendo, junto com Jesus, aprendendo diretamente com Ele. Você já pensou como deve ter sido? Você não estava ouvindo qualquer um pregar, você estava aprendendo de Jesus dia após dia. Os dois ali, lado a lado, um dos 12 mais próximos. Judas cometeu um erro. Trocou a sua fidelidade por Jesus por 30 moedas. Eu vou trair Jesus por 30 moedas. Pedro cometeu outro erro. Negou conhecer Jesus. Negou andar com Ele. Se escondeu. Dois erros diferentes. Assim são os pecados. Pecados diferentes. Não maiores ou menores, mas diferentes. O que aconteceu na vida de Pedro e na vida de Judas para levarem eles ao destino que cada um deles tomou? Não foi o tamanho do erro que cometeram, mas como eles procuraram ou não resolver. Pedro negou Jesus. Julgou-se indigno de, mais uma vez, estar junto com Jesus. Ele chegou a pensar, eu não sou digno de voltar a falar de Jesus, a pregar sobre Jesus. Eu não sou digno, porque eu neguei Jesus no momento que Jesus mais precisava que alguém representasse ele. Pedro chorou amargamente. Pedro encontrou o seu lugar de desespero. Mas Pedro encontrou os olhos de Jesus. Na sua amargura, Pedro olhou para Jesus. E quando no nosso erro, no nosso pecado, no nosso momento mais sujo, a gente sabe para onde olhar, a gente não encontra um dedo que acusa. A gente encontra os olhos de compaixão de Cristo. Pedro encontrou os olhos de Cristo. E ali, nos olhos de Cristo, ele teve a oportunidade de se arrepender. E Jesus fez a pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: sim, mestre. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Pedro, tu me amas? E mais uma vez ele respondeu que sim. Da mesma forma que ele negou 3 vezes, ele se comprometeu 3 vezes. E naquilo ali, Deus restaurou a sorte de Pedro. Deus mudou, Deus trocou as vestes. Pedro, que se enxergava imundo, indigno, passou a ver que ele tinha um lugar na presença de Deus, que ele tinha um propósito para ser cumprido. Enquanto Judas, o que Judas fez? Judas encontrou o lugar de tristeza. Só que ele encontrou o lugar da culpa.
E ele não buscou a graça de Cristo. Ele se afastou. Ele ficou sozinho. E quando a gente fica só, a única coisa que a gente escuta são as vozes da acusação. A única coisa que a gente encontra é o lugar da culpa. É o desespero que acabou levando Judas à morte. Deus, o tempo todo, nos procura com seus olhos de amor. Mas se nós desviarmos o nosso olhar dele, nós não vamos encontrar esses olhos misericordiosos. Quem se coloca no lugar da exclusão somos nós mesmos. Nessa figura maravilhosa do trecho de Zacarias que nós lemos, o resgatador, o justificador, rejeita as acusações. E então, o mesmo Espírito que nos conduz ao lugar do arrependimento, o mesmo Deus que nos conduz a este lugar, ele olha para nós e diz o que está lá no verso 4. Eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Quando nós encontramos o lugar do arrependimento, Deus nos chama à sua presença, nos concede o perdão e Ele troca as nossas vestes. No lugar de vestes sujas, eu tenho vestes limpas. No lugar da tristeza, eu tenho vestes de festa, de alegria, de louvor. No lugar de pecado, eu tenho santidade. Não porque eu sou santo, mas porque Ele me santifica. E quando Deus faz isso conosco neste encontro, o que Ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo, meu filho, você não precisa ter vergonha de mim. Eu estou vendo as suas vestes sujas, mas só que eu quero te vestir com a minha glória. Não tem sujeira no mundo que seja capaz de contaminar a pureza de Deus. Não tem. Então, por isso que eu não preciso ter medo de chegar perto dele. Deus, Ele quer nos ensinar sim, mas Ele não é um carrasco. Ele é pai. O que um pai vai fazer se um filho chega imundo e pede colo? Ele vai falar, não, meu filho, vai sujar minha roupa. O que vocês acham? Vai sujar a roupa. O pai vai dar o colo. Uma vez eu estive numa pregação e a pastora que ministrou ali contou uma experiência que ela teve com Deus. E ela via as suas roupas imundas. Ela via a sua galocha imunda. E quando ela foi chamada à presença de Deus, ela viu um tapete lindo, branco. E Deus lá na frente. E ela pensava assim, eu não posso entrar. Eu vou sujar o tapete. Como é que eu vou chegar à presença de Deus se eu vou sujar o tapete? Eu não posso entrar. Quando ela teve a experiência que Deus a chamou, filha, vem. Vem como você está. E à medida que ela ia andando, Deus ia limpando as suas pegadas.
E à medida que ela ia se aproximando, Deus ia limpando as suas vestes. Não há sujeira, não há pecado, não há vergonha que possa contaminar a pureza de Deus, a santidade e a glória de Deus. Por isso que ele diz: vinde a mim, como vocês estão. Vem. Primeiro passo é o quê? Vem. Vem. Depois que você chegar aqui, o trabalho é meu. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é dar o primeiro passo. A nossa parte é se achegar a Ele. A nossa parte é encontrar os olhos dEle. E quando nós encontramos os olhos de amor de Deus, não tem como não derreter a nossa alma. Não tem como nós não nos prostrarmos e adorarmos e reconhecermos: Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu preciso desse toque. Eu preciso dessa mudança de vestes. E Deus, Ele é tão perfeito que Ele não para por aí. Deus não apenas trocou as roupas do sacerdote, mas no versículo 5, nós lemos: então eu disse, ponham um turbante limpo na cabeça dele. E puseram um turbante limpo na cabeça dele, e o vestiram na presença do anjo do Senhor. Um turbante branco na cabeça dele. O que significa um turbante? Por que um turbante branco na cabeça? O turbante era um sinal de autoridade. O turbante era um sinal de honra. No lugar da sua vergonha, Deus te dá honra. A santificação que Ele nos dá autoridade contra o pecado. Ele não me prende mais. Eu sou livre para falar: não vou fazer de novo. Não vou voltar neste erro. Eu escolho Deus. Eu escolho a santidade. A justificação nos dá autoridade contra o acusador. Que na hora que ele falar: ah, mas você fez isso. O que eu vou responder? Eu? Jesus já tratou essa ferida na minha alma. Jesus já mudou a minha sorte. Jesus já transformou a minha realidade. E essa acusação não me prende mais. O turbante vai aonde? Na cabeça. Então, o que ele faz também? Ele blinda os nossos pensamentos. Ele nos ajuda a estar conectado com Deus. Por quê? Os meus ouvidos não vão mais dar atenção às vozes dos acusadores. O meu ouvido vai passar a ouvir a voz da verdade. Uma nova mente, um novo entendimento, uma nova forma de pensar. Deus não muda apenas nossas vestes, Ele nos muda por completo. Ele nos dá as ferramentas para permanecer nele. E o que diz na segunda carta aos Coríntios, 5,17? Eis que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Essa é a obra de Deus para nós. Hoje, há um justificador. E ele te diz: não importa o que o diabo tem levantado contra você.
Eu tenho poder para tirar toda acusação que te aprisiona. Você só precisa permitir que o meu espírito te confronte. Porque o confronto que o meu espírito dá traz para você a libertação que você precisa. O confronto do meu espírito provoca a mudança necessária no seu interior. E em Cristo nós recebemos novas vestes. Um turbante limpo, com a honra restaurada e uma nova mente. Então hoje, o que Deus nos chama para fazer? Hoje Deus te chama a sair do lugar de culpa. Hoje Deus te chama a entrar no lugar da restauração. O justificador está aqui. Você quer? O justificador está aqui. E ele está pronto para rejeitar as acusações do inimigo. Assim como ele fez na visão de Zacarias. Cristo está de pé, pronto para rejeitar as acusações do inimigo. Eu não sei qual é a acusação que tem se levantado contra a sua vida. Eu não tenho tido tempo. Eu não tenho dedicado meus momentos ao Senhor. Eu tenho deixado a minha casa de qualquer jeito. Não estou fazendo a faxina que eu deveria. Não tenho dado atenção à minha família. Gente, tem tantas acusações possíveis. E todas elas querem o quê? Nos paralisar. Sendo elas pecadinhos ou pecadões, porque para Deus não tem isso. Hoje o justificador está aqui, pronto a rejeitar qualquer acusação do inimigo. Pronto para te receber em seus braços, te vestir com novas vestes. E restaurar a sua sorte. Te dar honra no lugar da vergonha. Te dar uma nova vida em Cristo. Se você hoje quer sair desse lugar de culpa, eu te convido a se colocar diante de Deus nesta noite. Se você puder ficar de pé, fique de pé numa atitude de que você deu o primeiro passo. As vestes santas, limpas, eram as vestes que o sacerdote poderia entrar e se achegar à presença de Deus. Apenas com as vestes limpas, ele poderia se achegar na presença de Deus. Naquela época existia um véu que separava, e o sacerdote só podia chegar lá se ele estivesse com as vestes limpas. Hoje não existe mais um véu, mas espiritualmente existem as vestes que nós precisamos vestir para nos achegar a Deus. Senhor, hoje nós, aqui, renunciamos o pecado, Senhor. Nós aqui queremos, Senhor, sair do lugar de culpa. Eu rejeito as acusações do diabo sobre a minha vida. Todas as vozes que dizem que eu não posso, que eu não tenho chance, que eu não tenho jeito. Senhor, nós calamos estas vozes pelo nome de Jesus. Nós declaramos que Tu tens o poder para mudar, transformar a nossa realidade. Senhor, por isso nós hoje saímos do lugar de culpa e nós entramos no lugar da restauração. Queremos, Senhor Jesus, nos prostrar diante de Ti, clamando a Ti pelo Teu toque.
Tu és o único que sonda mentes e corações. Tu conheces o nosso interior, Jesus. Então nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos. Nada somos sem ti. Precisamos do teu toque em nós. Precisamos da tua mão trocando a nossa veste. Precisamos das tuas mãos coroando-nos, Senhor, com um turbante limpo. Um turbante que blinda a nossa mente contra as setas do inimigo. Um turbante que nos leva a um lugar de honra, porque somos santificados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Ó Pai, ajuda-nos a perseverar até o fim. Até o dia que estaremos contigo para sempre na glória, Senhor. Nós aqui, Senhor, dizemos, tu és nosso. E nós somos teus. Recebe, Senhor, a cada um de nós. Recebe os nossos corações. E verdadeiramente limpa as nossas vestes. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar o Senhor?